Ontem a coleta de assinaturas chegou a 121 no final da noite e provavelmente isso não é um sinal de que deve ter o apoiamento, porque é um dia de votações aqui na Câmara, quórum elevado. Acho que a renúncia do presidente da Petrobras, em especial, é que esfriou um pouco a determinação dos parlamentares na questão da CPI. A CPI, na verdade, está voltada para avaliar tudo que afeta preço de combustíveis. Sonegação fiscal, carga tributária muito elevada, alguns estados cobram 34% de ICMS, a governança da Petrobras, né, que é a paridade de preços internacionais, e o endividamento da empresa. Então, tudo isso, vantagens corporativas, tudo isso está no requerimento do deputado Altineu, que é líder do PL, e ele apresentou o requerimento, mas isso agora eu sinto que esta renúncia do presidente, né, deu uma esfriada neste clima contra a empresa. Certo. Então o senhor é cético em relação à coleta de assinaturas necessárias para a CPI. Até houve quem declarasse que no Congresso você sabe como a CPI termina, e não começa, né? E nunca como ela termina. E que seria até um tiro no pé do governo dar início a esse tipo de procedimento. O senhor concorda com isso? Não é a visão do presidente Bolsonaro, porque o Bolsonaro criou em todas as estruturas de governo diretorias de integridade, que são comandadas por um controlador-geral da União de Carreira, e elas acompanham todos os procedimentos de compra do Ministério, desde a licitação até a entrega dos produtos. Então, o presidente Bolsonaro não tem nenhuma preocupação quanto à corrupção no seu governo, por isso que ele apoiou e apoia a instalação da CPI. Durante o seu período, ele não vê problemas. Obviamente, a Petrobras não é governo, né? Embora seja do governo, mas ela tem uma autonomia maior, e se alguém lá cometeu alguma atitude que não seja republicana ou que não condiz com o caráter social da empresa, responderia por isso. De qualquer maneira, a ameaça de CPI já produziu o efeito, que era a renúncia do presidente da Petrobras. O conselho é indicado, boa parte dele, pelo governo, né? A presidência Sim. da Petrobras é indicada pelo governo. Não seria mais fácil o governo trabalhar na mudança desta política de preço por paridade internacional, na questão da governança, do que essa troca permanente de presidente, ou até mesmo essa ameaça, como o senhor falou, de iniciar uma investigação? O presidente já pediu várias vezes a redução de preços. O presidente, toda vez que marca reunião para aumentar preços, ele fala publicamente que a Petrobras não pode ser contra o Brasil. A Petrobras tem lucros estratosféricos, porque produz muito petróleo, é o 6º maior exportador do mundo, o petróleo está caro, está ganhando muito dinheiro com isso, e mesmo ganhando muito dinheiro, não contém os preços para contribuir com o ambiente de conforto dos brasileiros, que são os seus donos de tese. Certo. Então, é esta insensibilidade da diretoria e do Conselho que provocou novamente pelo presidente a troca de todo o Conselho e toda a diretoria, que deve acontecer em poucos dias, e nós esperamos que esse novo time que assume a Petrobras passe a dar prioridade para o caráter social da empresa, mantendo lucros, mas dentro do razoável. Para isso, fala-se na mudança da lei das estatais. Isso também está no radar do Congresso? Foi solicitado na reunião de líderes da segunda-feira que o presidente mudasse a lei das estatais para ter mais rapidez na troca desses conselheiros, né? Porque fala assim, o presidente manda na Petrobras, só que ele demite, a pessoa não sai, ele nomeia, a pessoa não entra, então não manda tanto assim. Certo. E aí este estudo sobre essa mudança está sendo feito, né? Como está sendo feito também um voucher para caminhoneiros aí de R$1.000 para cada caminhoneiro,
dobrar o Vale Gás, porque o Vale Gás é para cada 2 meses, né? Então passaria a ser um Vale Gás mensal. Temos que socorrer as Santas Casas com 2 bilhões de reais, temos que socorrer o transporte coletivo urbano com 4 bilhões de reais para evitar aumento de tarifa. Nós temos uma série de prioridades para serem atendidas do âmbito social e da crise que foi instalada no mundo todo pela guerra da Rússia e da Ucrânia e pela pandemia. E todos os países do mundo estão tomando medidas para conter a crise. E o Brasil também precisa socorrer a população nesse momento. Deputado, deixa eu só reforçar aqui. Nós estamos falando do Vale Gás, então, hoje de R$ 53,00, de bimestral para mensal, né? Seria todos os meses, e não a cada 2 meses. E esse repasse dos caminhoneiros, nós tivemos informação de 400, o senhor falou em 1.000. O valor seria esse? Eu penso que seria R$ 1.000 para 650 mil caminhoneiros. São os que estão cadastrados. Né? Então, nós temos daria um alívio aí para compensar esse problema da disparada dos preços dos combustíveis e da inflação, que é um problema mundial, acontece em todos os países nesse momento, e decorre da guerra da Rússia e Ucrânia, que não parece que vai terminar tão cedo. Tem duas encruzilhadas aí. Nós temos um grupo que defende esse voucher para os caminhoneiros e essa ampliação do Vale Gás, e tem um grupo que defende o repasse direto para o combustível, para o diesel, né? Inclusive da área econômica do governo. Qual que o senhor acha que é o caminho que o governo vai trilhar nesse caso aí? É o Vale Gás e o voucher caminhoneiro, ou o repasse com subsídio direto no diesel? Aqui o diesel tem várias finalidades, né? E o governo se preocupa em conter aquelas que implicam no frete, porque o frete encarece a todos os produtos e acelera a inflação. Então, essa discussão está em andamento. Nós temos ainda que escrever essas propostas, ver a sua adequação na lei de responsabilidade fiscal, na lei eleitoral, ver a sua adequação orçamentária. Tem uma emenda constitucional sendo escrita para flexibilizar o teto de gastos para que essas questões possam ser consolidadas. E durante a redação desses projetos, às vezes surgem óbices que os impedem de ser levados à frente. Então, é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de agora juntar esse conjunto de ideias que foram levantadas nesta semana pelos líderes e pelo governo e ver quais delas realmente terão viabilidade. Não, nesse momento, ninguém tem como dizer o que é que vai ter condições efetivas de ficar de pé. Certo. O senhor acha que a Petrobras, aí no caso dos combustíveis, caminha para um processo irreversível de privatização, ou isso pode ser evitado? Não, eu acho que a Petrobras já devia ter sido privatizada há muito tempo. A Petrobras exerce um monopólio de fato, nós quebramos o monopólio da Petrobras há mais de 20 anos, mas ela não abre mão, né, dos seus ativos. O CAD mandou a Petrobras vender 8 refinarias, metade da capacidade de refino, para poder gerar concorrência interna aqui no país. Ela não abre mão, só vendeu uma até hoje, enrola o que pode para poder permitir a concorrência no país. E se nós temos problemas mais graves hoje, é porque não temos concorrência no mercado. Então, Petrobras precisa cumprir o seu papel de abastecimento, garantia de abastecimento, de modicidade de preços, e pode perfeitamente fazer isso enquanto empresa privada. Quanto maior a concorrência, menor o preço, todo mundo sabe disso. Não é ser estatal que faz o preço ser pequeno. Nós acabamos de aprender isso de forma dolorosa. O governo tem um percentual nos lucros da Petrobras, né? Esse dinheiro não pode fazer falta depois ou não? Não, esse dinheiro, por exemplo, neste ano, nós colocamos no orçamento 20 bilhões de dividendos da Petrobras. Ela vai gerar 60 bilhões de dividendos. E esses 40 bilhões que nós podíamos aplicar, poderíamos em políticas sociais, não podemos por causa do teto de gastos. Para nós podermos fazer o voucher caminhoneiro Vale Gás, temos que fazer uma emenda constitucional exceptualizando o teto de gastos. Então, o melhor era que a própria empresa
fizesse como política dela, de boa imagem perante o consumidor, estas ações, né, de construir medidas que consolidem o seu caráter social por ser uma estatal. É isso que nós pensamos, porque o que ela aplicar diretamente não entra no orçamento e não atinge o teto de gastos. O governo não quer a Petrobras para dar lucros exorbitantes. Ele quer a Petrobras dando lucro, porque ela também não pode sugar recursos do Tesouro, como acontecia antes, mas não a ponto de sacrificar a população com preços altos, como vem acontecendo hoje. Mudando um pouquinho, deputado, se o senhor me permite, tem uma proposta aí de que o Congresso faça a revisão dos votos não unânimes do Supremo Tribunal Federal. Ontem o presidente do Congresso, presidente do Senado, desculpe, Rodrigo Pacheco, disse que essa proposta é inconstitucional. Nós estamos falando de separação de poderes, cláusula pétrea da Constituição. Qual que é a posição do senhor sobre esse tema? Eu penso que é preciso enquadrar o judiciário, que tem feito um ativismo político muito grande. O problema do judiciário é que ele decidiu fazer política abertamente, né? Então, tem lá times, partidos praticamente dentro do Supremo que agem de acordo com as suas convicções, e é uma loteria hoje. Se você recorre ao Supremo, depende de com quem cai o sorteio do seu processo, você já sabe se vai ser sim ou se vai ser não. E aí põe na gaveta uma decisão monocrática. Por exemplo, o presidente Bolsonaro baixou 35% o imposto de produtos industrializados. Geladeira, televisão, carro, tudo podia estar 35% mais barato. O Supremo bota a caneta e diz que não. Então, eles não têm prerrogativa para isso, não foram eleitos para isso, não têm poder para isso. Então, acabam fazendo interferências no mundo da política, da eleição, mudam de opinião sobre temas importantes. Cada vez que troca um ministro Supremo, o quórum muda, toda hora tem decisão de 6-5 lá, que mostra que como é que pode uma interpretação de uma norma constitucional ser 6-5? Está escrito lá na Constituição. Como é que um interpreta que pode e outro que não pode? É ativismo político puro que tem que acabar. Então, eu sou a favor de que o Supremo tenha regras mais claras de atuação e que decisões monocráticas não possam ser jogadas na gaveta e ficar... Perdemos o contato com o deputado Ricardo Barros, falávamos aqui sobre a questão da CPI da Petrobras e me